Olá, bem-vindos ao Essencialmente. E obrigada primeiro por compartilhar comigo, me acompanhar nessa jornada, que é esse quadro que estamos apresentando de 15 em 15 dias. O Essencialmente nasceu para tratar várias abordagens sobre espiritualidade, autoconhecimento, bem-estar e dividir com vocês essa minha busca também, né, como leiga, de querer cada vez mais evoluir espiritualmente, estar melhor, né, no mundo, se posicionar melhor no mundo. Hoje a gente conversa sobre a prática da yoga, que me faz muito bem. Então vou dividir com vocês aquilo que também me faz bem e me faz viver melhor. Eu convidei o meu professor de yoga, Elder, há muitos anos, que compartilha comigo essa experiência, essa vivência que é a prática da yoga. Tudo bem, Elder? Tudo bem, Márcia, é um prazer imenso estar aqui com você. Aceitei esse convite com muita alegria. Estou aqui à sua disposição. Elder, mas você é engenheiro elétrico. De formação, eu sou engenheiro eletricista. Mas, num determinado momento da minha vida, eu comecei a praticar a convite de uma amiga e aquela experiência de sala de aula, sabe, me tocou profundamente. E eu, por curiosidade, eu comecei a querer compreender mais, a estudar. E comecei um curso de formação, sem intenção de me profissionalizar. Só que, num determinado momento, eu senti a necessidade de transmitir. Depois desse estágio, eu senti a necessidade de transmitir aquilo ali, mesmo que não fosse me profissionalizar como tal. E comecei a fazer isso. E aí eu fui sendo gradativamente tragado para essa área e hoje eu vivo única e exclusivamente de yoga, né, já há algum tempo. E como é que você definiria essa prática que é milenar, né, a prática da yoga? Às vezes, a gente de fora pensa que o yoga são só as posturas, os asanas. Mas o yoga, ele, na sua essência, ele começa com a ética. Ele começa exatamente com 2 passos que são 2 passos éticos. Mas não é uma ética imposta de fora para dentro, é algo que brota. Os mestres, eles queriam atingir um estado, esse estado que eles chamavam de yoga, era aquele estado onde não há identificação com as flutuações mentais. Então, todas as técnicas do yoga, elas estão voltadas para que se atinja esse estado. Então, assim, uma mente que é violenta, ela não tem condição de não se identificar com essas oscilações. Uma mente que mente, também não, né? Uma mente que rouba, né? Uma mente que é violenta, ela não vai ter condições de atingir esse estado de yoga. E aí depois vem as posturas, que é o refinamento físico, porque a prática ela implica em transformações e essas transformações elas têm que ancorar num corpo saudável. Então a prática física, os asanas, eles vão levar a esse aspecto. Mas a sutilização continua, você começa com técnicas que vão te levar a uma sutilização maior. Técnicas de introspecção, a meditação, a abstração dos sentidos, a concentração. Esse aspecto global é que torna o yoga tão diferente e tão integral, porque ele atinge desde o denso, nosso corpo físico, até o mais sutil, a nossa mente, a nossa psique, o nosso espírito, a nossa alma. Vou dividir com vocês, compartilhar com vocês como que a yoga chegou na minha vida, né? Há 12 anos atrás eu tive um aneurisma, fiz uma cirurgia. E logo depois dessa cirurgia, né, na cabeça, eu tive uma síndrome do pânico. Procurei realmente alternativas para que me acalmasse, principalmente porque a síndrome do pânico mexe muito com a nossa ansiedade e a nossa respiração. O Elder me ajudou bastante, né, me acolheu, eu lembro, né, nas aulas, e a gente foi realmente devagar, construindo e trabalhando isso. E realmente, para mim, né, faz uma diferença enorme a prática no meu dia a dia. Em relação ao equilíbrio, à respiração, né, as posturas são fundamentais. E o que mais me impressiona na prática, Elder, é a volta realmente para o interior. Porque os exercícios, ele trabalha, eu fico imaginando como é que uma prática tão milenar, os indianos, foi desenvolvido isso pensando em trabalhar internamente os teus órgãos, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado somente com o quê? Com o externo, com o corpo
né, com se eu tenho musculatura ou não, se está tudo durinho ou não. E o yoga é de dentro para fora. Isso que é o fundamental, o X da questão. A respiração, você citou a respiração, ela tem uma importância muito grande na prática de yoga, porque os mestres observaram que as nossas emoções, elas modulam a nossa forma de respirar. E eles perceberam que se eu modulo a minha forma de respirar, eu mudo o meu estado emocional. Então são essas técnicas, foi esse princípio que trouxe a respirar, essa importância da respiração. Porque se eu condiciono uma forma de respirar, eu vou induzir a um determinado estado psíquico. Então essa é uma questão que torna a respiração muito importante na prática de yoga e ela é muito utilizada. Essencialmente, a prática de yoga ela não é ali naquele momento em que eu estou no tapetinho. Eu estou me preparando para que quando eu saio daquele tapetinho, eu possa encarar o meu cotidiano de uma forma diferente, tanto no nível social como no nível profissional. A prática, desenvolver certas posturas, é um desafio para a gente. Então eu lembro de algumas coisas que me dava medo de ir, de fazer. E isso a gente vai trabalhando mentalmente, vai quebrando, né, esses paradigmas. Isso. E vai enfrentando esses medos. E esses medos se também reverbera no teu exterior, né? Nos relacionamentos. É verdade. A gente diz até assim, as posturas de yoga, elas são um modo de estar na busca de um modo de ser. O que a gente percebe é que na prática, não importa o quão flexível eu sou, quanto tempo eu consigo permanecer numa postura, tá certo? Importante é eu perceber que tem um laboratório de autoobservação ali, porque eu vou perceber como é que eu funciono na prática, porque eu estou muito atento no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu estou muito voltado para fora. E eu não me percebo, não percebo a minha competitividade, não percebo a minha facilidade em desistir. E lá na prática, esses desafios que a gente coloca, que são desafios controlados, vão me fazer perceber se eu desisto facilmente das coisas, eu sou aquele que estou morrendo e continuo, né, insistindo na coisa, né? Ou seja, sou competitivo. Isso não significa nada. Ser ou não ser competitivo, ser ou desistir ou não desistir facilmente das coisas. Porque na hora que a gente começa a perceber como nós somos, um processo de transformação começa a se instaurar. Isso é que é outro aspecto bacana na prática de yoga. Você já esteve na Índia? Já. Né? E como foi essa experiência? A Índia, ela é multissensorial e ela entra na gente pelos cheiros, pelas cores, tá certo? Templos magníficos, tem gente que ama, tem gente que vai odiar, tá? Então isso depende muito de como você... Mas eu acho que independente do sentimento que você possa desenvolver, alguma coisa vai acontecer que era o que precisava acontecer para o processo de transformação da pessoa. É um povo que tem um nível de distribuição de renda não muito legal, então tem muita miséria, mas você não vê o nível de violência que você vê que se atribui um pouco a nós aqui pela falta pela má distribuição de renda, né? Então é um povo que tem essa índole, tá? Uma índole receptiva, uma índole não violenta. Não que não aconteça violência, mas proporcionalmente ao que se tem lá, ao que nós temos aqui, a gente anda tranquilamente nas ruas, tarde da noite, sem sobressaltos. Eles não veem o outro separado. Então, assim, o que eu faço ao outro, eu vou fazer a mim também. Então, essa consciência muda completamente as minhas atitudes, as minhas ações em relação ao outro, a minha interação em relação ao outro. Os nossos relacionamentos. Isso. Helder, é impressionante, a gente está em pleno século XXI, né? E a gente ainda vive, né, o fora. Você sente essa busca hoje do ser humano dar uma parada ou precisa, no meu caso, precisou vir uma doença, uma situação de doença para, ei, acorda, não é por aí, você tem que equilibrar a tua vida, tem que estar em perfeita harmonia. Né? O processo transformativo ele acontece muitas vezes pelo amor ou pela dor. Por exemplo, no teu, pelo que tu narras, ele veio muito pela dor. Hoje, nós vivemos tão descolados de nós mesmos, em geral, as pessoas estão vivendo assim, buscando desenfreadamente sobreviver, ganhar alguma coisa, adquirir status, que elas esquecem de olhar para si, para dentro de si. Esse constante estar voltado para fora cria um gasto de energia muito grande.
E dentro da visão do yoga, não existe só esse corpo físico. Existem outros aspectos mais sutis que eles consideram que existe um corpo energético. Existe um corpo mental e emocional. Então o adoecimento ele começa primeiro no energético. Depois é que ele vai se manifestar no físico. Quando ele se manifesta no físico, aí é que a gente pode ir atrás dos paliativos, o analgésico para atenuar a dor, ou as intervenções às vezes mais invasivas para tratar alguma coisa mais grave. E na visão do yoga, quando você começa a respirar, você já está trabalhando conscientemente, você já está trabalhando o corpo energético. E muitas coisas que possam estar surgindo no nível energético, eles podem ser curados no nível energético e não se manifestar no físico. O yoga, a yoga terapia, ele vai direto na fonte, ele vai cuidar disso de forma holística, de forma completa. Então, você debela a dor e pode debelar também aquilo que está lá na origem, provocando isso aí. Helder, muito obrigada. Muito bom revê-lo, viu? Sempre que quiser, Márcia, pode dispor, tá certo? Obrigada. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, dessa fabulosa psicotecnologia com as outras pessoas. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo, por esse novo projeto que você está colocando em pauta, né? Que você tenha muito sucesso e isso vai, porque a sociedade está precisando muito desse tipo de coisa. Muito. Quero agradecer a você por dividir com a gente também esse momento tão precioso. Espero que você tenha aproveitado essa oportunidade de conhecer um pouco essa prática que é o yoga, que faz tão bem à nossa saúde mental, psíquica e corporal, e energética também. Até o próximo, essencialmente. Namastê. Namastê.